próxima sequência é essa questão do casamento deles, né? Como é que se deu. E é bem interessante você entrar no clima dessa história, porque o que acontece? O pai do Nicolau II adoece, aí eles vão para uma outra região ali da Rússia, eles saem de São Petersburgo, a ver se melhora a saúde do cara. Só que a saúde dele vai agravando, e aí o Nicolau II pede para Alex ir para lá, né? Porque ele já está meio que prevendo o que vai acontecer, né? E aí quando ela chega, é interessante, isso aqui me chamou a atenção, né? Como é a questão da mulher, da esposa, né? Que ela acaba sendo aquela pessoa que é realmente, né? Que vai ajudar, que vai orientar, vai colocar o cara para frente, né? Para cima. Quando ela chega ali naquele lugar, o pai dele está muito doente e, claro, ninguém dá muita atenção para ela porque todas as atenções se voltam pro Alexandre III, aliás, que é o pai do Nicolau que está doente. Só que ela percebe que ninguém dá atenção também pro Nicolau como filho, como herdeiro. Ele vai ser o próximo czar e ninguém está nem aí para ele. Então ela fica meio incomodada com aquilo. Né? Ela acha que os médicos têm que falar primeiro com ele, né? Que os médicos têm que passar as informações do que está acontecendo, como é que está a saúde do pai dele, primeiramente para ele, e não ele ser tratado como um qualquer, né? E ela escreve para ele isso, né? Falando para o Nicolau isso. Ela já começa a dar o tom aí, né? De como é que vai ser essa condução, né, dele como estadista, ela como esposa, como é que vai ser, mas ela ainda é noiva nesse momento. E aí a coisa acaba gravando, o pai morre, e aí resultado, o casamento deles que estava marcado por uma outra ocasião, né, uma outra época, eles acabam antecipando, porque o Nicolau II não quer mais que ela volte, né, já quer que ela fique logo direto, já casa, já fica por ali mesmo, não quer se separar dela nesse momento de dor, né. E aí é muito interessante, porque todo o processo fúnebre, o rito fúnebre do czar, do Alexandre III, o pai do Nicolau, ele é muito demorado, né? O corpo fica exposto 17 dias, chega a comissão, tudo quanto é canto, são dezenas de comissões, delegações que estão chegando de vários lugares para participar dos ritos fúnebres dele e tudo mais. E aí depois de toda essa coisa, de semanas e semanas de funeral, é que finalmente os caras enterram o pai do Nicolau II, e aí na semana seguinte fazem o casamento dele com a Alex. Só que antes disso, eles fazem a cerimônia de conversão dela para a religião ortodoxa, e ela, que era uma neta luterana da Rainha Vitória, vira a Grã-Duquesa Alexandra Feodorovna. Vai ser quando vai entrar, vai deixar de ser Alex para virar Alexandra. E aí eles vão, casam e tudo mais. Aí é interessante porque ela faz uma referência a isso, né? Ela diz assim... Um dia no mais profundo luto, lamentando um ser querido, no dia seguinte nas mais luxuosas roupas me casando. Não pode haver maior contraste, mas nos tornou mais unidos, se é que isso é possível. Assim foi minha entrada na Rússia. Alexandra falando, né? Quer dizer, ela entra na Rússia, entra nessa família real, né? Diante de uma situação fúnebre como essa, né? E mesmo no casamento dela, eles abrem uma exceção dentro do luto para poder elas usarem branco, e ela casa no mesmo dia do aniversário da sogra. Então, quer dizer, eu não sei se toda nora, não é qualquer nora que ia topar uma parada dessa, né? Porque casa numa situação dessa, né? Toda a situação fúnebre, aí casa no aniversário da sogra, e aí ele conta que parece que o casamento dela foi uma continuação dos ritos fúnebres do pai do Nicolau II. Parece que foi apenas uma continuação, nem parece que foi uma festa de casamento realmente, né? Tanto é que eles não fizeram, ele diz aqui que eles não fizeram nem recepção na cerimônia, nem tiveram lua de mel, né? Terminou a cerimônia, foi aquilo mesmo e abraço, né? Porque naturalmente estavam vivendo ainda o luto de tudo aquilo que eles estavam passando naquele momento, né? Gente, essa parte do início do casamento deles é interessante, né? Como alguns dramas na vida das pessoas são universais, né? É o czar, do czar ao mototaxista, todo mundo passa pelas mesmas coisas. Ele vai falando aqui sobre a relação da Alexandra com a sogra dela, né? No começo foi uma relação de simpatia, né? Porque, poxa, ela chegou lá,
né, a sogra estava amargando aquela doença do marido, depois o marido morreu, veio todo luto, aquela situação toda. Mas depois que passa, né, elas vão começar a ter alguns embates, né, a nora e a sogra. E aí, o primeiro é porque, como nos assuntos de Estado, o Nicolau pedia conselhos para a mãe dele, né, a Alexandra já começa a ficar chateada por aí, né? Porque, claro, para a sogra dela, ela era uma garota, uma princesa germânica desajeitada que tinha acabado de chegar na Rússia. Não entendia nada de política. Então, quando o Nicolau precisava se aconselhar, pedir direções sobre a questão política, ele falava com a mãe dele. Começava por aí. Aí também diz que teve uma situação que era a situação protocolar do negócio, né? Porque lá no protocolo da Rússia, uma imperatriz viúva, ela tinha precedência sobre a outra imperatriz. Então sempre tinha uma cerimônia pública, o Nicolau entrava com a mãe dele, né? E a Alexandra tinha que entrar atrás, acompanhada de algum grão-duque, né? Porque a sogra tinha precedência no protocolo. Aí tinha essa situação aí. Aí tinha uma outra situação que era... Ele vai falando aqui que é a situação das joias, né? Pelo protocolo da Rússia, as joias da coroa tinham que passar de uma imperatriz para outra. E quando Nicolau foi pedir as joias da mãe dele para dar para a esposa, a mãe dele recusou. Aí a Alexandra fica furiosa, fica chateada, diz que não vai mais usar joia nenhuma, encanto nenhum, em cerimônia nenhuma. Aí ele no fim acaba conversando com a mãe dele, acaba dando a joia para ela e tal. Então teve aqueles embates. Aí o negócio só melhorou quando saíram debaixo do mesmo teto, né? Quando a Maria vai para uma temporada lá na Dinamarca e eles vão para um outro lugar, passar uma temporada, uma estação verão lá em outro canto também, aí pronto, separou do teto, aí parece que o negócio melhorou. E aí é quando a Alexandra engravida, e aí beleza, a sogra vem depois, na época do nascimento da criança e tudo, mas durante esse período ficaram cada um no seu cada qual. E aí quando nasce a criança, o protocolo deles era o seguinte, era uma salva de 300 tiros para anunciar se fosse um homem. Agora, se fosse uma menina, era só 101. Aí ele vai falando aqui que no dia que nasceu, né, o bebê lá, o primeiro bebê deles, do Nicolau da Alexandra, né, o pessoal ficou lá, todo mundo, né, os canhões começaram a disparar e foi 99, 100, 101. Aí quando ia chegar no 102, ficou só no 101 mesmo. Era uma menina, né, que vai ser a Olga Nikolaevna. E isso aqui também é uma coisa interessante, tá? Esses nomes deles, ele colocou uma observação aqui no começo do livro, que eu achei interessante também, que é sobre como é que eles iam organizando o nome da galera, né? Só para dar uma esclarecida, ó. Os russos têm 3 nomes, todos os russos têm 3 nomes. O primeiro é o nome de batismo, que é o nome do pai. Não, o primeiro é o nome de batismo, tá? O nome do pai depois com o final Vik, que significa filho de, e o nome da família, né? Então se fosse o meu filho, por exemplo, chama Heitor, né? Aí o primeiro seria Heitor, que é o nome dele. O segundo seria o meu nome acompanhado de Vik, Heitor Elisevich, né? Que significa filho de Elias, né? E o nome da família, no caso Silva, né? Então seria Heitor Elisevich Silva, né? Se ele fosse um russo. Já as garotas, o segundo nome vai ser o nome do pai delas, acrescido de Evna ou Ovna, tá? Então por isso que o nome da menina vai ser Olga Nikolaevna, né? Porque é o primeiro nome, depois o nome do pai dela, Nicolau, acompanhado de Evna ou Ovna. Então podia ser Olga Nikolaevna ou Olga Nikolaevna, né? Ficar interessante também. De qualquer forma ia ficar, né, estranho o nome da garota, mas tudo bem.